Não existe cura definitiva para a psoríase, mas vários tratamentos podem oferecer alívio significativo. O nosso próximo convidado afirma que em apenas 3 meses e com a ajuda de medicina natural conseguiu resultados fantásticos e que hoje é uma pessoa muito diferente. Com ele veio o naturopata e investigador que tornou tudo isto possível, o Dr. Jorge Fidalgo. Um grande aplauso para os dois. Muito bom dia, bem-vindos ao Agora Nós. Muito bem, Ricardo. Ora, vamos começar por falar consigo, até porque muitas pessoas nem sequer sabem exatamente o que é que significa esta doença que dá um tremendo mal-estar. E que, no seu caso em particular, passou por uma série de tratamentos diferentes e nenhum deles surtiu efeito nenhum. Conte-nos lá um bocadinho como é que surgiram os primeiros sintomas na sua vida. Que idade tinha? Psoríase apareceu-me há 5 anos, mais ou menos. Tinha 24 anos. Bom dia. Tinha 24 anos, cotovelos, joelhos, uma coisinha pequena. Sim. Fui a um dermatologista, indicaram-me que era psoríase, tratamentos, pomadas, pronto. E andava a fazer esses tratamentos 2 semanas, parava, voltava outra vez, e andava assim constantemente. Depois deixei de ligar e só que fui alastrando sempre. Fui sempre alastrando, os cotovelos, sempre aumentando. Fui para as pernas, começou a aparecer nas pernas, depois comecei a fazer outros tratamentos, indicaram-me outras pomadas, mas não surgia efeito nenhum. Fiz um tratamento dos peixes, também não melhorava, mas não... Mas temos que ir com calma. Eu já fiz o dos peixes. Temos que fazer ao contrário. Uma vez no 5 para a meia-noite enfiei a cabeça dentro da coisa dos peixes. Eu acho que vi. Porque levei lá um aquário com peixes para os pés do João Pinto, que ele já tinha dito que tinha tido várias massagens, mas com peixes nunca tinha tido. Sim. E depois este teu amigo enfiou a cabeça dentro do coisa. Não, estraguei um microfone à Valentim de Carvalho. Exatamente, com certeza. Os microfones não são à prova d'água. Pois não são. Quando lhe foi diagnosticado, Ricardo, a psoríase, não sabia do que é que estávamos a falar no início? É um problema na pele só. Só o que sabia era um problema na pele. Mas não sabia assim mais nada em concreto. Não sabia. Sintomas tinha comichão? Era comichão e parecia caspa. Sempre aquela escama a sair. Isto são os seus braços? Sim, quando comecei a fazer os tratamentos. É preciso e salvaguardar aqui que a psoríase, como a maior parte das doenças de pele, não são transmissíveis. Não, a psoríase não. Não, porque há casais que eu um dos elementos tem? Um deles, e eles vivem juntos, têm uma vida em comum, portanto, se fosse transmissível, o parceiro tinha, não é? Claro, portanto, mas para aqui salvaguardarmos, porque é uma doença que afeta muitos portugueses e que, como todas as doenças de pele, há sempre a retração, dá cá a mão, ele tem psoríase, se calhar não lhe dou a mão. Isto não faz sentido nenhum, é uma parvoíce. Muito bem. Muito bem. Mas, Ricardo, voltando então ao seu caso, vai ao dermatologista, faz um tratamento, não resulta. Não resulta. Mais tarde ouve falar sobre o tratamento com peixe, que aliás há imensas reportagens sobre isso, consigo também não resulta. Também não. Como é que era o tratamento com peixes? Estava deitado na água e estava mais ou menos lá 1 hora. Sim. E os peixes iam comendo a pele morta. Exato, mas assim. Nada, voltou a tudo ao Ficava mesmo. liso, mas ficava aquele vermelhão, mas depois voltava a mesma coisa. Depois indicaram umas termas. Fui fazer termas. Nada. Só que depois nas termas tinha que estar pelo menos mínimo 10 dias e depois lá também me indicaram, não nas termas, mas fora das termas, perguntei a pessoas o que é que achavam, como é que aquilo funcionava e disseram que tinha que ir todos os anos fazer termas. E eu, todos os anos fazer termas, mas eu queria que ficasse curado. Foi quando fui pesquisar na internet e encontrei uma entrevista do doutor, encontrei o site do doutor e marquei consulta e fiz o tratamento com o doutor. E resultou. Muito bem. Resultou. Doutor Fidalgo, Jorge Fidalgo. Tentar perceber, bem-vindo ao Agora Nós, já há pouco falou, mas não lhe tínhamos dado as boas-vindas, porque há uma questão muito particular nas suas consultas, para além de ser naturopata, é o doutor que cria, que faz, que leva a cabo e que desenvolve toda a medicação. Toda a medicação do paciente. O que é que fez ao Ricardo para ele estar tão contente e tão satisfeito há 3 meses? É assim, o Ricardo, quando chegou, ia um bocado mal. E o que lhe disse que tentar fazer o melhor. Que eu nunca gosto de estar a dizer que faço e que preciso dizer que faço menos e apresentar o resultado. E ele confiou, realmente confiou, que ele passou uma fase muito complicada no tratamento, onde os próprios pés deles, os pés, as mãos, largava pus com o tratamento. Penso que há imagens que se pode ver isso. Sim, nós temos imagens, sim.
Ele fez todo o tratamento como eu lhe mandei, nunca falhou com nada. Portanto, nota-se ali nas mãos, naquela parte, que aquilo tudo drenava líquido, mas drenava líquido com o tratamento. Que eu acho que há uma coisa muito errada na parte de dermatologia, na medicina convencional, que só se preocupa em tratar a pele. Mas o problema não está na pele. Portanto, quando há um corte, quando a pessoa se aleija, pronto, fica uma lesão, é tratada. Agora, quando aparece, nós temos que nos preocupar de onde é que ela vem. Com as causas. E quais são as causas, no seu entender, um naturopata, portanto estamos a falar de uma medicina dita alternativa, quais são as causas da psoríase? As causas da psoríase, para já, muito é genético, uma grande parte. Mas a principal causa, para mim, é uma deficiência num órgão. Qual é? Num órgão. É assim, isto é uma opinião minha. Pronto, naquilo que eu estudei, que eu aprendi, eu não... Nunca ninguém me informou isso, mas o fígado é um dos causadores da psoríase. Isto é uma opinião minha, não posso estar a afirmar. E que tipo de medicamentos é que acabou por receitar ao Ricardo? Já vimos ali que há de ter sido, aliás, o Ricardo diz isso muitas vezes. Se me perguntarem se foi fácil, a resposta é já não foi. Foi muito difícil e não é muito difícil perceber isso com as fotografias. Sim, mas essa dificuldade que ele teve é assim, como isto é tratado a nível interior, isto aconteceu a ele, foi complicado. E mais 9 a 10 pessoas, talvez. De resto, é pacífico. Como todas as toxinas estão no corpo, o próprio tratamento vai mandá-las para fora. O que é que acontece? Quando vai em excesso, é claro que incha as pernas, incha as mãos, mas sai tudo cá para fora. A primeira de sair aquele pus, aquele líquido, as toxinas, ele aí praticamente fica logo melhor. E isso foi a causa da dificuldade do tratamento. Muito bem. O Dr. Jorge Fidalgo tem largas centenas de pessoas que recorreram a si e que se encontram satisfeitas. Sim. Agora, os chás e os unguentos e as pomadas são produzidas por si? Sim. Portanto, estamos a falar de produtos naturais, homeopáticos? Não, homeopáticos não. Naturais. Tudo plantas, tudo à base da natureza. Porque assim, eu não tinha que estar a preocupar em arranjar qualquer tipo de medicamento quando se diz que determinadas doenças não têm cura. Portanto, a partir do momento que não há cura, é aí que assim, é um interesse que eu tenho. Aliás, tudo o que faço, olha, muda-se não há cura, olha, é esta que eu vou ver se consigo. Só me dedico mesmo àquilo que não há cura. As doenças crónicas, não é? Doenças crónicas, Muito que bem. se consideram crónicas, não são. Porque não neste são. caso específico considera que tenha curado o Ricardo ou simplesmente aliviou os sintomas dele? É assim, eu não gosto de estar a afirmar o que eu posso garantir é que tenho pessoas já há 12 anos sem qualquer tipo de Sem psoríase. queixas. Pronto, que ficaram mesmo bem. E tenho outras pessoas que fizeram tratamento, quando aparece um bocadinho, vêm lá a correr, mas pronto, mas isso são coisas, mas nunca acontece aquilo que tinha, não é? Claro. Nunca acontece Bem, e até, aquilo. Ricardo, podemos ver as suas mãos agora, Sim. hoje em dia, pois, já não... Isto agora é pele bebê. Agora é pele nova. Mas deixou de ter pelos nos braços. Não, já não tinha. Já não tinha? Já tinha Sim, é poucos. curioso, porque tem poucos, não tem, Ou podia não tem ser quase ciclista nenhuns. também. Não, Os mas, ciclistas mas- não mas- têm. normalmente os homens têm pelos nos braços, não é? Mas quando há o tratamento, fica tudo exatamente igual. Pelos, tem mesmo pessoas na cabeça, que há muita pressão na cabeça, o cabelo lá caindo, após o tratamento o cabelo vem todo. Muito bem. Ricardo, estas imagens são de facto impressionantes, mas o que é de facto bom em tudo isto é perceber que já passou, que o pior já passou. Em alguma altura do tratamento pensou, bom, eu estou a ficar claramente pior, o que é que eu estou a fazer à minha vida? Ou sempre acreditou que era aquele o caminho? Acreditei que era naquele caminho. Sim. Acreditei porque, inclusive, o que o doutor disse logo no início, que eu podia piorar, podia ver... Porque eu não tinha nada nas costas, por exemplo, nem na cabeça. Na cara não me atingiu muito, mas o doutor disse-me que com o tratamento vinha tudo para fora, veio nas costas, peito, mais nas pernas e tudo, porque eu não tinha tanto. Só depois é que houve um pioramento. Eu piorei... Para e depois, ficar a seguir, melhor. Sim. Mas então aí há um período, e era isso que o doutor estava a dizer, em que as pessoas se assustam, porque eu tenho psoríase nos braços, agora vou ao doutor e isto de repente começa-me a sair pelo corpo todo. Faz parte do processo? Faz parte, é assim, mas não acontece a todos. Acontece para 10%. Muito bem. Ou seja, porque como medicina convencional é onde vão primeiro, não é?
Normalmente vai-se logo a um dermatologista, não é? Pronto, exatamente. Pronto, e eles fazem o melhor que podem também, eu faço o melhor, Claro. e penso que eles não fazem o melhor porque não conseguem. E eu igualo. O que acontece? Com as pomadas de cortisona, recolhe a psoríase. Quando ela recolhe, ela começa a se espalhar por o corpo todo. Quando é este tratamento que vai mandar tudo para fora, automaticamente tem que sair. Vai secar a fonte, não é? Exatamente, vai secar a fonte. A fonte interior. Pronto, a partir daí que sai as toxinas, o resto é tratar depois com algumas pomadas para cicatrizarem e restaurar a pele. Muito bem. Muito bem. Então, olha, eu vou ali à plateia falar com a sua namorada, com a Filipa, que está aqui connosco, que acompanhou todo este processo desde a manifestação da doença até ao desaparecimento dos sintomas. Vou até lá, um grande aplauso para ela. Obrigada. Olá, Filipa, bom dia. Olá, bom dia. Bem-vinda ao Agora Nós, muito obrigada. Ora, muito bem. Vocês namoram há quanto tempo? Sabe que eu gosto sempre de saber estas coisas. Há 7 anos. Há 7 anos, muito bem. E, portanto, estes primeiros sintomas também acompanhou tudo desde o princípio, não é? Sim. Como é que foi acompanhar o Ricardo numa altura tão frágil? É porque as imagens que vimos ali foi muito fácil perceber que não há de ter sido uma situação muito ligeira, não é? Sim, foi um bocado complicado. Sim. No entanto, quando descobrimos a clínica do Dr. Jorge, depois também, assim que eu entrei, percebi, bem, chegámos ao sítio certo. Finalmente, não é? Sim, porque era só fotos de pessoas com problemas idênticos aos dele e pronto. Sim, e foi mais fácil. Como é que o sente desde que as coisas começaram a ficar melhores a esta parte? Muito bem. Sim, com a autoestima. Sim, Há sim. quanto tempo é que pararam os tratamentos? Outubro. Em outubro? Sim, outubro, novembro, ele ficou bem. Sim. O Zé há pouco tocou exatamente nesse assunto, que é o preconceito. As pessoas têm sempre um bocadinho... Olham para tudo o que é diferente, não é? Olham, comentam, às vezes podiam... Ainda é muito difícil encarar determinadas situações com naturalidade. Por ser namorada do Ricardo, alguma vez sentiu uma espécie de olhares de estranhos ou perguntas assim sobre o facto de ele ter psoríase? Sim. Sim. O que é que as pessoas Eu não- diziam? Pronto, as pessoas não dizem nada, mas olham muito, olhavam muito, afastavam-se. Esse preconceito, por acaso, eu não conhecia e tive noção e até pensei como há de ser tanta gente com problema, outro tipo de problema, não é? E as pessoas olham mesmo... Pronto, é complicado. Exato, já não chega ao problema, triste. ainda mais os olhares das Sim, outras pessoas sim. para agravar o nosso estado de espírito. Só para terminar, nós sabemos que os homens, enfim, não é serem mariquinhas, mas quando estão doentes parece que, meu menos. Deus, não é? É um bocadinho menos. É um bocadinho menos. É um bocadinho o menos, Ricardo, dona o Ricardo foi um É doente menos. fácil ou difícil? Nesta situação, acho que foi fácil. Muito bem, muito bem. Ele Portanto, levou o tratamento mesmo à séria desde o início. muito bem, muito Portou-se obrigada, muito bem. Filipa. Obrigada e um grande aplauso para a Nada. Filipa. Obrigada, muito obrigada. Zé. Bom, eu agarro aqui para perguntar ao doutor Jorge Fidalgo onde é que o podemos encontrar. Quem tiver psoríase e queira recorrer a um naturopata, onde é que pode ir? Portanto, isto fica perto de Porto de Mós, a clínica. Portanto, os telefones são aqueles. Estou a sim, passar estão ali. Estão ali em apresentados. rodapé. Naturoclinic 244 70 715. Facebook também, jorgefidalgo.750. E tem o telemóvel, não é? Telemóvel. Ó Jorge, mas quais são as outras doenças ou patologias que trata para além destas? Estamos a falar de psoríase Sim. em particular, mas normalmente procuram-no porquê? No fundo, Tudo o que a medicina 90% convencional não consegue resolver, não é? não, Quase. 90% das procura é já no desespero. Pois. Quando já correram tudo. Pela primeira vez, que a segunda já não. A segunda, antes de qualquer coisa, estão a ligar e já vão. Tenho salvado muitas pessoas com problemas de feridas, úlceras varicosas, onde estão para os pés, as pernas. Em pouco tempo tenho provas de pessoas que já lhe cortaram o dedo, iam cortar o pé e têm o pé salvo. Por exemplo, há um outro assunto que é das hemorroidas. Já aqui fizemos um especial sobre os 3 departamentos do sistema digestivo. Sim. E onde abordámos o tema das hemorroidas. Pronto. Eu resolvi isso em 24 horas. Oh, meu Deus. A questão das hemorroidas? 24 horas. Muito bem, muito bem. Portanto, alguém que tinha esse problema, uma coisa fácil de resolver. Isto no básico. Depois, se há alguma intervenção com o tratamento,
Pronto, mas 90% é muito fácil de tratar. Muito bem, e tudo com produtos naturais, que é importante Onde já sublinhar. cheguei. E também, há uma outra coisa que eu gostava de falar, que é a parte da gravidez. Veja lá o que é que me diz, nesta altura. Sou muito frágil. Diga. A parte da gravidez. Tem muitas pessoas que não conseguem, pronto, é um desgosto muito grande. Eu conheço pessoas que não conseguem, pronto, porque têm um filho, não conseguem, e há pessoas que entram mesmo em depressão. Eu tenho feito alguns tratamentos a esse nível e tenho tido muitas surpresas. Dentro de 1 mês e meio, 2 meses. Tem tido resultados também. Muito obrigado, Dr. Jorge Fidalgo. Muito obrigado, Ricardo. Já agora, só diga. há uma coisa. Diga, há um diga. tratamento que se faz, que toda a gente deveria fazer, que era uma manutenção ao organismo. Pronto, que é com um conjunto de chás. E todas as pessoas que sentirem a boca seca, a boca amarga, e sempre do lado direito, que haja um desnível na barriga mais alto, é um sintoma de que o fígado precisa de uma ajuda. Exatamente. Com esse tratamento, esses 3 sintomas, e a urina também é às vezes muito amarela com cheiro ativo. Quando isso acontece, todas as pessoas devem fazer, há um kitzinho com essa mistura, são 12 chás, devem fazer isso, mas uma vez de 2 em 2 anos. Por vezes, quando isso se faz, se calhar andam 2 anos sem problema nenhum e não sabem porquê. Exatamente. Portanto, e chama-se a manutenção, por vezes é melhor do que a cura. Muito bem. Muito A obrigado. prevenção. A prevenção, Muito obrigado, exato. doutor. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado, Felicidades. Dr. Jorge Fidalgo. Bom, Deixem-se estar. Muito obrigado. os contactos passaram em rodapé. Para grandes males, grandes remédios, e não custa tentar, não é? Ora bem, olha...